Amém? Então, sem mais delongas, não é eu que vou ministrar hoje, quero chamar o ministro. Aleluia. Aleluia. Amém. Tá glória. Meu Deus. Quem diria, né? Ministrar no domingo de noite. Só vamos. Amém? E o Espírito vai guiar. Queria liberar o louvor. Aleluia. A Rafa vai me ajudar aí. Amém. E eu queria começar orando. Então a gente vai orar. Amém? Pai, eu te agradeço por mais um dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não deixa nada faltar. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra não falta. Obrigado porque a Tua palavra, ela renova. Obrigado porque ela nos transforma, Pai. Em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, nossos corações possam ser, Pai, um solo fértil. E que a semente da Tua palavra possa cair no nosso coração. E que ela possa florescer, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai, que nenhum devorador venha roubar, Pai, essa semente. Em nome de Jesus, nós vamos prosperar por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, foi me dado um tema, né? Nós estamos falando nesse mês sobre transbordando na visão. E foi me dado um tema para poder eu estudar, né? E foi algo assim bem interessante. Nada do que eu achei que era aquele tema, o que eu estava lendo ali. E, nossa, foi uma coisa assim muito forte que foi revelada para mim, né? E por meio daquilo ali que eu estava lendo, não sei se eu ainda posso falar o nome, né? Pode falar? Certo? Pronto. E aí foi o livro de Tony Cook, Você no Time dos Sonhos de Deus. E aí eu achei que o livro ia falar sobre, você é uma pessoa assim, você é um campeão, você é um vencedor, sabe? Realmente falar sobre isso, sobre esses aspectos, mas foi algo muito mais profundo. E simplesmente só precisei ler o começo do livro para começar a perceber algo bem profundo no que ele estava falando. Então, nessa introdução aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai passar primeiro um vídeo. Gostaria que a mídia aí me ajudasse. By DeAndre Jordan, and here we go again. The line, again, are you kidding me? The kids are having fun, the players are having fun, and the broadcasters are having fun. Here's Harden. Mas eu só queria mostrar que realmente aqui a gente pode ver que é uma equipe trabalhando, né? A gente pode ver que a jogada ela foi criada. Foi um time que foi trabalhado, que foi criado, que foi treinado para poder fazer jogadas como essa. E sabe, nesse jogo aqui fizeram mais e mais jogadas, porque eles trabalharam em equipe. Então, o tema de hoje mesmo, eu vou falar sobre a unidade. Da mesma forma como eu falei na imersão que teve aqui, sabe? Mas agora, depois dessa leitura e de tudo que o Espírito me revelou, eu vou abordar de uma forma mais profunda. Amém? E o que é unidade? O que sabe, estar em um time, uma equipe? É um grupo de pessoas que se ajudam. É algo incrível de se contemplar. Isso foi Tony Cook falando. Um grupo que anda em unidade e que se estimulam ao seu crescimento. Até mesmo Davi citou isso. Lá em Salmos 133, do versículo 1 ao 3, vai ser os Salmos todo, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa, como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém?
Então nós podemos ver que até Davi celebrava quando ele via a união. E Davi era um homem que realmente ele tinha uma equipe. Quem lembra dos 300? Os 300? Não, eu troquei. Os 450. Acabei não anotando e troquei com a história de Gideão. E a gente pode ver que Davi, ele celebrava. Sabe, porque quando ele via a união, quando ele via pessoas que se ajudavam, aí ele falou que é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, e aí escorre pelas suas barbas e desce pela sua veste. E o que ele estava querendo sinalizar aqui? Que era o corpo de Cristo. Quando ele fala, poxa, está descendo pela cabeça de Arão, a gente pode entender, está descendo só por Arão. Mas não, ele estava falando sobre o corpo de Cristo. Sabe, era meio que um prenúncio daquilo que Cristo ia dizer sobre o corpo. Amém? Você pode ver então em Salmos coisas que aconteceria no Novo Testamento. Olha que incrível. Amém? E claro que não é algo da noite para o dia. Primeiro, essa equipe precisa se conhecer e desenvolver um relacionamento, e aí, então começam a cooperar entre si, ajudando em problemas, superar obstáculos, vencer dificuldades. A igreja está aqui para isso. Sabe, nós somos irmãos de Cristo. Poxa, a gente não pode não ser irmão de sangue assim, sabe, de DNA, mas nós somos irmãos de Cristo. Nós cremos na mesma palavra, nós vivemos na mesma visão, cremos no mesmo Deus. Amém? E é muito importante que a igreja ande sempre em união. Aleluia. Não importa onde uma equipe começa, mas importa que seus componentes se movam na direção certa, em direção a uma visão. Amém? Aí eu te pergunto, qual é a visão da sua igreja? Vocês sabem dizer a sua visão de cor? Será que ela está escrita no coração? Para que vocês possam caminhar de acordo com aquilo que a igreja acredita, de acordo com que esse grupo de pessoas, que nós chamamos de equipe, que nós somos um time. Será que vocês caminham com o mesmo propósito? Qual é o propósito do time de basquete? Daquele time que treina todo dia? Fazer cesta, fazer ponto. A missão é ganhar o jogo. E eles estão lá para trabalhar, cooperar entre si para fazer isso. Amém? Então, da mesma forma como mostrei só uma jogada, posso botar várias jogadas, de vários times fazendo jogada ensaiada, porque eles estão ali treinando para cumprir a missão. E nós também estamos aqui na terra hoje para cumprir nossa missão. Amém? Nós fomos enviados, nós fazemos parte do plano de Deus. Amém? E nós fazemos parte do plano de Deus para cumprir o que Ele planejou, que Ele arquitetou aqui na terra. Vocês estão aqui? Amém. Então nós vamos caminhar em unidade, vamos caminhar como um time mesmo. Sabe, perguntar ao seu irmão, poxa, você está precisando de algo, precisa de ajuda? Amém? Por causa que realmente isso é algo que tem acontecido. Às vezes nós vemos irmãos que estão passando em dificuldade, mas a gente pensa assim, não, o meu primeiro. Enquanto isso o irmão vai ficando para trás. Enquanto isso o irmão vai ficando mais fraco espiritualmente, sendo que você pode ajudar. Aleluia. Eu estou tentando parar de falar mais amém, porque ontem Derry pegou no pé, que tem gente que fala amém, amém. Aí meu pai já virou para mim, viu? Eu, poxa pai. E então para a ministração de hoje estou tentando me segurar mais. Soltei alguns aqui, mas vou dar uma segurada. Amém. Aleluia. Vamos lá. Então essa só foi a introdução. Vou começar a ministrar agora. Aleluia. Pronto. Então, para essa primeira parte, eu queria falar mais sobre a Trindade. O que é a Trindade? Amém? Aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos seguir em frente, senão vai ficar parando o tempo todo. Então, Deus é um exemplo de trabalho em equipe. A gente pode pensar que Deus, ele se divide em três. Eu mesmo pensava assim, que existia Deus e que existia a essência da sua glória, que era Jesus e o Espírito Santo. Só que na leitura desse livro, irmãos, foi algo assim sobrenatural, porque eu comecei a entender como é que Deus funcionava. E Deus não é simplesmente o onipotente e tem Jesus do lado e o Espírito Santo do outro. Não. Os três são um.
E é incrível como lá em João 5,19 diz: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então Deus é um grande exemplo de trabalho em equipe. E nós entendemos que a vontade de Deus, a vontade divina, é que nós andemos em comunhão, que nós andemos em unidade. Porque lá em João 10,30, Jesus vai dizer assim: o Pai e eu somos um. Incrível, simplesmente isso. João 10,30 vai dizer isso. Jesus afirmando: o Pai e eu somos um. E em João 17,11 ele vai dizer assim: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Uma declaração da oração de Jesus, falando para Deus que Ele vai para o Pai, mas o desejo dele é que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Aleluia. Então, como eu estava falando, não existem três deuses, não existem três aspectos, ou existe um Deus e dois aspectos da glória dele. São três em um. O que podemos achar que pode ser três pessoas com pensamentos diferentes e suas próprias vontades, na verdade é um único Deus que existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos co-iguais e co-eternos. Quando eu li essa parte desse livro, eu comecei, porque as coisas de Deus é algo que você vai se aprofundando e aí sua mente vai, meu Deus, parece que vai desbloqueando um novo nível de profundidade em Deus. Porque Deus sempre tem mais, e quando você vai estudando mais sobre aquilo, você vai se aprofundando mais naquilo, você vai entendendo mais sobre o caráter de Deus, e você vai conhecendo realmente sobre quem foi Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. E cada um deles tem suas funções. Nossa, eu comecei a ler sobre isso, e ele começou a falar que suas responsabilidades e demonstram respeito e amor incomparáveis um pelo outro. Ou seja, eles são como se fossem três pessoas, mas que andam sempre em unidade. Os três têm amor e respeito incomparável um pelo outro. E como diz lá em João, quando li na primeira parte, João 5,19, Jesus mesmo fala que Ele faz o que vê o Pai fazer. E Jesus foi o nosso exemplo aqui na terra, amém? E dessa mesma forma nós precisamos ser iguais a Jesus. E o próprio Jesus, Ele fala que Ele faz o que vê o Pai fazer, e nós devemos fazer o mesmo, andar em unidade como Deus anda. Deus quando nos criou, Ele colocou aspectos dele na gente, aspectos que esses foram assim, meio que perdidos por conta do pecado, mas continuam dentro da gente. E aí depois que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, aquilo foi de novo reacendido em nossos corações. Mas a humanidade sempre andou em unidade. A humanidade só chegou até hoje aqui porque simplesmente ela andou em unidade. Mesmo quando veio a Torre de Babel, ela quis se unir, todo mundo se fortificar, e foi um grande exemplo, infelizmente para uma coisa ruim, mas foi um grande exemplo de unidade. A Torre de Babel, ela foi um dos maiores exemplos de que o homem, quando ele se une, quando há uma comunidade, quando há pessoas com uma só visão, eles podem alcançar aquilo que eles estão querendo. Então, se nós caminhamos de acordo com a visão dessa igreja, a gente vai alcançar aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente vê, aquilo que é ministrado aqui, a gente vai alcançar. Aleluia. Então, irmãos, não existem três deuses. Todos eles são como se fossem três pessoas. Cada um com suas responsabilidades, cada um tem o seu jeito de agir. Não com suas próprias vontades, claro. Porque a vontade dos três é a mesma. Porque eles caminham com a mesma visão, eles caminham com a mesma missão, com o mesmo jeito de agir.
Aleluia. E nós podemos compreender que o Pai planeja, o Filho desempenha e o Espírito, ele aperfeiçoa. Em várias situações da Bíblia a gente pode ver que os três trabalham dessa mesma forma. Eles trabalham dessa mesma forma, em comunidade. Eles trabalham como um time, como uma equipe. Nós podemos ver isso no momento da anunciação. Lá em Lucas 1:35, a Bíblia diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá em sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Então, nessa mesma forma, nós podemos ver os três agindo com a mesma visão. Isso aqui foi a anunciação do nascimento de Cristo. E então a gente pode analisar aqui que o Espírito Santo vinha sobre Maria, e Deus dava o poder, mas que era o poder para Jesus, porque Jesus viria como um homem. E é incrível como a gente começa a perceber também que no batismo foi da mesma forma. Mateus 3,16, abram lá comigo. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém? Já abriram lá em Mateus 3,16? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava cumprindo aquilo que Deus já tinha arquitetado, o plano de Deus. Jesus já tinha ido para poder cumprir aquilo. Tá certo. Vi os irmãos olhando para o telão, achei que estava errado. Então, Jesus estava cumprindo aquilo que o Pai havia ordenado fazer, aquilo que o Pai já tinha planejado. E o Espírito Santo veio para aperfeiçoar aquele momento. Então, nós podemos ver em várias situações da Bíblia, quando você for ler a criação, você vai ver os três trabalhando em unidade. Quando você vê o momento da redenção, quando Jesus ressuscita, os três trabalhando em unidade. Então, nós podemos perceber que o homem não foi feito para andar só. O próprio Deus viu Adão se sentindo sozinho. Então, Ele não criou a gente para viver só. Aleluia. Vamos prosseguir. Então, a gente vai entrar agora na Trindade na criação. A gente vai ver como foi que eles trabalharam na criação. E Deus Pai planejou, o arquiteto, né? E Deus Filho realizou a criação. Ele fez todas as coisas. Jesus era a palavra. Jesus falava e as coisas aconteciam. Deus arquitetava, Jesus falava, as coisas aconteciam, e o Espírito Santo vinha para aperfeiçoar. Ele acompanhou e refinou a obra. Irmãos, a gente pode perceber que da mesma forma foi na nossa criação, quando Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí nós conseguimos entender agora, depois de eu ter lido essa parte, né, falando mais sobre a Trindade, nós conseguimos perceber que foi Deus falando qual era o plano dele, Jesus e o Espírito Santo prontos para poder fazer e aperfeiçoar a obra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí está Jesus falando, aí está acontecendo, e aí ele chega assim: Espírito Santo, e aqui? A gente pode aperfeiçoar isso aqui. Aí fez um homem. Poxa, a gente pode pintar aqui no olho. Foi dessa forma, trabalhando em unidade. Aí Jesus e o Espírito Santo, valeu, tal. Porque eles têm essa intimidade, essa comunhão. A gente pode pensar assim, que é algo totalmente religioso. Meu Deus, só trabalha assim.
oh, Espírito Santo, me ajude aqui. Não, sabe, porque eles têm um respeito, comunhão mútua. Eles têm, sabe, são coisas incomparáveis, o respeito e o amor que cada um tem pelo outro. E é dessa mesma forma que nós precisamos agir aqui dentro da igreja, com respeito e amor. Amém? Aleluia! Irmãos, quando nós entendemos que trabalhar em equipe é mais fácil, sabe, você pode até chegar mais rápido no lugar, você indo sozinho, mas tendo uma equipe você chega mais longe. Demorou um tempo ainda para poder eu perceber que eu não posso viver na mídia sozinho. Tinha um tempo que eu estava, quando o pastor me levantou na mídia, para ser o líder da mídia, me deu essa oportunidade, e a gente tinha acabado de vir para aqui para baixo, para a construção, depois que tinha feito essa primeira parte, e foi um período assim que realmente eu não podia faltar à igreja. Eu já não faltava, claro, sou cristão, irmãos, vocês não podem faltar à igreja também não, e eu não podia nem sentar assim para congregar, porque realmente só ficava eu ali na mídia ali atrás, aí Daniel também ajudava, aí Daniel começou a jogar, e começou a ir mais para fora, e aí era eu e Felipe, e a gente sempre trabalhando ali. Só que quando você fala uma equipe, não são apenas não é uma pessoa, duas pessoas. Claro, tudo tem um começo, mas o plano de Deus é aperfeiçoar, sabe? Ele quer deixar uma equipe maior para que pessoas possam desenvolver ali dentro. Porque nós trabalhamos da mesma forma como Jesus fez, sabe? Se nós somos pequenos cristãos aqui na terra, nós temos que fazer a nossa parte do plano de Deus, assim como Jesus fez. Foi nos dado o poder para poder a gente abrir nossa boca e declarar a palavra, assim como Jesus fez. Da mesma forma como Jesus fez, nós temos que fazer. Sabe, o Pai, Ele já arquitetou, Ele já planejou. O que falta agora é você abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo aperfeiçoar. Como é que você quer que as coisas comecem a acontecer se você não abre a sua boca para fazer a mesma coisa como o Espírito, ou como Jesus fazia? Ele abria a boca dele, ele falava e as coisas aconteciam, sabe? As coisas vão começar a acontecer, você não sabe como é que vai ser, mas o Espírito Santo está aqui para aperfeiçoar. Nós fazemos parte dessa equipe. Aleluia. Da mesma forma, a Trindade, ela operou na redenção. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia começa a falar, quando Jesus morreu, e aí ele passou os 3 dias lá no inferno, amém? Fizeram discipulado, estão sabendo, Ed já é um bom professor, e nós conseguimos entender que já estava tudo planejado, Deus já tinha um plano, mas Jesus precisou ir, e o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo lhe desceu aos confins da terra e buscou. Ou seja, já foi tudo planejado, já foi tudo parte de um plano. Deus já tinha tudo traçado. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Basta agora você, sabe, querer caminhar no plano que Deus já fez para a sua vida, no caminho que Ele já traçou, e começar a declarar a palavra. Tudo aquilo que Ele falar para você falar, sabe, o que Deus traz no nosso coração, para que a gente possa profetizar, para que a gente possa falar, sabe, você pode profetizar para a sua própria vida também, e a gente começa a andar em unidade, em comunhão mais com o Senhor, nós começamos a andar mais em comunhão com os nossos irmãos, nós podemos terminar essa obra o quanto antes, porque nós podemos caminhar sim em unidade. Se o pastor vem aqui na frente e fala assim, irmãos, vocês estão aqui, vocês celebram com isso, nós precisamos celebrar, realmente, sabe, quando o pastor chega aqui na frente, irmãos, a obra foi assim, a gente conseguiu encher as vigas aéreas, né? Isso. E aí os irmãos estão sentados, simplesmente não reagem àquilo que o pastor está falando. Ei, se você compartilha dessa mesma visão, você celebra pelo progresso que está tendo. Aleluia. Então, se você compartilha dessa mesma visão,
Comece a interagir mais com as coisas do reino. Comece a interagir com as coisas da igreja. Se você realmente anda em unidade com a igreja, pegue junto com o pastor, com a visão que Deus deu a ele. Aleluia. E agora que a gente começa a entrar na parte falando mais sobre a nossa comunhão com os irmãos. Porque nós acabamos de ver, acabei de falar aqui agora, que o próprio Deus, sabe, ele vivia em uma unidade, em uma comunhão. E da mesma forma como Jesus falou, que nós precisamos andar e fazer o que a gente vê o Pai fazer. Então agora a gente não tem desculpa de não querer andar em unidade. Aleluia. Depois de entender que a nossa essência é trabalhar em unidade como uma equipe, nós devemos seguir esse mesmo padrão. Sabe, faz parte da nossa essência. Faz parte do que Deus criou desde lá do início. Algo que Ele colocou no nosso coração, está no nosso DNA, andar em comunidade. Andar em unidade, andar em comunhão, falando as mesmas coisas. Tanto que para desfazer o que tinha acontecido lá em Babel, veja que simplesmente só trocou a linguagem. Você vê como é algo que destrói a mudança de linguagem. Se o pessoal de Babel eles tivesse caminhado para aquilo que Deus tinha, na verdade, não seria necessário isso. Mas a gente começa a ter como exemplo o que aconteceu, que quando a gente começa a falar coisas diferentes, a destruição é certa. Então nós precisamos falar as mesmas coisas. Sabe, na minha aula de campo, quando eu fui, eu creio que eu posso falar sobre isso, não é algo nem... teve a questão de perguntas e respostas que a gente fez com o pessoal da liderança lá de Campina Grande. E fizeram uma pergunta para Guto: qual a maior dificuldade como liderança numa igreja tão grande? E ele falou assim, que a maior dificuldade é você manter todos falando as mesmas coisas com a mesma intensidade. Quando a gente não consegue manter a mesma intensidade, falar as mesmas coisas, a igreja não anda. É necessário que os irmãos comecem a falar as mesmas coisas, perguntar qual é a sua visão, e você saiba dizer de qual é a visão da igreja, perguntar qual é a missão, quais os valores. Nós precisamos ter isso tudo no nosso coração. Amém? Aleluia. Sabe, quando a gente começa a falar coisas diferentes, simplesmente a gente não consegue andar mais em comunhão. A gente não, vai ter divergência. Eu posso estar falando uma coisa, aí Jamile pode estar falando outra. A gente não vai entrar em concordância. E não é isso que Deus quer. Lá em Coríntios 1:10, abram lá comigo, por favor. 1 Coríntios 1:10. Obrigado. Amém? Aleluia. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Aleluia. Então Paulo mesmo sinaliza que nós devemos estar unidos, tanto em pensamento como em propósito. Sabe, é um nível de comunhão muito grande você estar unido em uma pessoa em pensamento. Em propósito a gente pode até entender, mas em pensamento, a gente pensar a mesma coisa, pensar da mesma forma, pensar como Cristo é o cabeça, sabe? E trabalharmos de acordo com aquilo que Cristo deixou aqui para a gente continuar. Sabe, Ele deixou os discípulos dele para continuar a obra, e nós estamos aqui hoje
continuando a obra de Cristo, estamos ministrando Cristo, estamos falando sobre Cristo. E na igreja não é um lugar de divisão. O Paulo também sabia o quão que isso é destrutivo, sabe? Os irmãos começarem a falar coisas diferentes, e foi uma época muito difícil para essa igreja de Coríntios, porque eram muitas pessoas falando várias coisas, sabe? Eram novos convertidos chegando na igreja, aí tinha uma forma de pensar, tinha uma forma de falar, e começavam a falar outras coisas. E tinha também fariseus que chegavam, tinha judeus que chegavam e queriam começar a falar que você tem que se circuncidar. Você estava começando a desmerecer o preço de Jesus pago na cruz. Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que se circuncidar também. Sabe, não é isso que a gente crê hoje. E infelizmente hoje também às vezes é até mais fácil uma pessoa que pode estar no Japão, pode estar falando português, e a palavra pode acabar contaminando a igreja também. Sabe, pode acabar contaminando a sua forma de falar, o que a palavra está dizendo, o que a igreja ministra, por causa que pessoas podem ouvir e começar a repassar aquilo, mas você tem que ter um filtro sobre aquilo que você está ouvindo. Você tem que ter fontes confiáveis. Amém? Uma fonte confiável. Nossa, tem tantos canais no YouTube de Igreja Verbo da Vida, tem em vários lugares, sabe? E você pode, e são fontes confiáveis, porque é uma coisa que eu acho muito, que é interessante mesmo, e importante todas as igrejas, que elas falem as mesmas coisas. Então as igrejas do Verbo da Vida, elas têm isso, elas têm a visão, elas compartilham a visão, e elas começam a falar sobre as mesmas coisas. E é dessa forma que a nossa igreja vai avançando, sabe? Se teve que vir um cara lá de Estados Unidos, irmãos, para vir aqui, ministrar essa palavra, e a gente começar a falar as mesmas coisas, começou lá em Campina Grande, eita, aleluia, e começar a falar, começar a se espalhar sobre o Brasil e o mundo, é porque realmente começou a falar as mesmas coisas, sabe? Muito dificilmente uma igreja que começa pequena e não fala as mesmas coisas, e não tem a mesma forma de falar ou a mesma visão, ela vai crescer. Dificilmente ela vai crescer, porque cada um vai estar com a mente em um ponto diferente, sabe? Pode um estar com a mente só em evangelismo, focado só em evangelismo, pode um que está pensando só em ficar dentro da igreja, sabe? Mas nós temos um pensamento, não, o evangelismo é importante, certo? Mas pastorear o pessoal aqui dentro da igreja também é importante, alimentar eles com a palavra, para que lá no mundo eles não possam se perder. E é dessa mesma forma que as pessoas daqui dentro da igreja são limitadas, e aí elas saem e começam a espalhar essa palavra, ganhando outras almas. Entende como a igreja precisa andar sempre com a mesma visão, falando as mesmas coisas? Porque se cada um está com a mente em um ponto diferente, cada um está falando uma coisa diferente, não tem como a gente caminhar de acordo com uma visão só. É uma igreja com várias visões, é uma igreja com vários focos, e aí não tem como permanecer num caminho reto, em uma visão só. Poxa, estou olhando ali, eu quero caminhar até ali, mas eu estou falando, não, se você quiser chegar até o fundo da igreja, você pode vir pelo canto, mas você vem pelo outro. Aí fica tempo debatendo para onde que vai correr, e acabando chegando em lugar nenhum. Aleluia. Se não tivermos, sabe, a visão da igreja, a missão, os valores escritos em nossos corações, dificilmente iremos andar em unidade. Aleluia. Quando a pessoa não está bem mentalmente, eu falo até por mim às vezes, é algo que o Espírito Santo tem tratado também. Quando a pessoa não está bem, qual a primeira coisa que ela acaba fazendo? Ela acaba se isolando. Eu falo por mim, irmãos, que eu acabo me isolando. Tem até pessoas que possam chegar para perguntar assim, pô, você está bem e tal, percebi isso, mas geralmente a pessoa acaba se isolando, e a gente percebe que se isolar não muda nada, se isolar só piora a situação, acaba piorando a situação. E foi algo que eu até percebi em mim mesmo, que, poxa, quando você, sabe, tá o pessoal ali em comunhão, mas você prefere ficar sozinho, você prefere ficar recuado, você prefere ficar isolado. Aleluia. De beber um pouquinho.
Aleluia. Então, quando a pessoa se isola, é mais fácil até de vir coisas, sabe, o diabo lançar coisas na sua cabeça. Se ela não tiver uma pessoa que possa chegar ali perto dela, sabe, como um irmão mesmo, e chegar e levantar essa pessoa, que é o papel da igreja, é ajudar, sabe? O próprio Jesus fala sobre o próprio Paulo fala sobre os mais fracos na fé, sabe? Pessoas novas que chegam na igreja, às vezes pessoas que estão mais atrás, e você acaba percebendo isso, mas você não vai lá, não estende a mão para poder ajudar. É mais fácil daquela pessoa acabar se desviando. Nós precisamos andar em unidade e olhar assim, observando mesmo. Poxa, meu irmão está ali, está diferente e tal, fulano está diferente, vou lá dar uma ajuda, vou lá conversar, o que tem, sabe? Porque se nós andamos como um time mesmo, vocês acham que é um time de basquete, um cara está caído, está machucado, aleluia, será que o time dele deixa ele para trás? Será que um soldado, quando ele cai, será que os outros vão deixar ele para trás? Não, tem que levar, é um companheiro, sabe? Se nós estamos caminhando com o mesmo propósito, a mesma visão, nós temos que estar unidos, juntos, pensando, poxa, deixa eu ver como é que está fulano hoje, pergunta se está bem, sabe? Até mesmo um pastor, perguntar, pastor, você está bem? Precisa de alguma coisa? Não é porque é o pastor que às vezes ele não tem, sabe, os momentos dele. É bom ter pessoas que se preocupam com você, sabe? E nós fomos chamados também para poder atuar no ministério de socorros, que é um ministério de socorrer as pessoas, sabe? De você estender a sua mão, precisa de ajuda, você levanta aquela pessoa. Às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra só, para incentivar ela, para ela continuar, sabe? Às vezes ela está tão triste, está tão abatida, ela está com várias coisas na cabeça, e ela precisa de uma palavra. E será que a gente não tem uma palavra? A gente tem. A gente está todo dia sendo alimentado com essa palavra. A gente está todo dia aqui em unidade, aqui sentados, apenas ouvindo a palavra. Mas será que você compartilha ela? Será que você multiplica? Sabe, não era nem um ponto da ministração esse de, mas se o Espírito está guiando, amém. E o Espírito foi falando isso em uma das minhas orações. Ele estava falando que, infelizmente, tem pessoas que entram na igreja e são egoístas. Elas sentam, ouvem a palavra, mas elas não compartilham. Elas não falam as boas novas, elas não chegam para poder compartilhar a palavra. Poxa, a palavra de hoje foi poderosa e tal. E o que você fez com essa palavra? Você exerceu ela? Você compartilhou ela? Será que não tem um irmão que você precisava socorrer? Será que não tem uma pessoa que estava precisando de uma palavra? Será que você foi tão egoísta que não deu nem liberdade ao Espírito Santo para te guiar, para poder falar essa palavra para uma pessoa? Sabe, todos nós temos momentos de fragilidade. Todos nós precisamos de alguém que se importe, que pergunte se você está bem. Alguém que colhe junto com você, alguém que, sabe, te impulsione. Poxa, eu falo do pastor, quantos momentos mesmo eu já estava para baixo, mas o pastor falou, me deu oportunidades. Hoje eu estou aqui por causa do pastor, por causa de Deus também, mas o pastor foi usado por Deus para poder abrir portas, abrir caminhos para poder eu chegar onde eu estou hoje. Sabe, eu nem sei se eu estaria fazendo a escola de ministros hoje. E da mesma forma eu também tenho que estar junto com o pastor. A gente tem que estar colado com a mesma visão. Sabe, nem sempre as coisas são fáceis. A gente pode estar olhando aqui, pô, ele está aqui em pé, aqui na frente, está falando, mas a gente não sabe como é que está sendo nos bastidores. Aleluia. Amém, irmãos. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. E é isso que o diabo quer, isolar. Quando o diabo ele isola, ou quando a pessoa acaba se isolando, ela acaba se tornando uma presa mais fácil. O diabo começa a lançar dados na cabeça dela, ideias, e ela acaba, sabe, se aprofundando em um abismo, chama outro abismo. E a pessoa vai se aprofundando mais e acaba se tornando até mais fraco, mais frágil.
Então que a gente possa também estar sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer que uma pessoa se perca. E você estando sensível a Ele, você consegue sim ouvir a voz dEle, que Ele vai dizer assim: não, ajude aquela pessoa, dê tal palavra para ela. A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, Moisés tinha uma equipe, Davi tinha uma equipe, Jesus tem uma equipe, amém? E Paulo promoveu o trabalho em equipe. Paulo tinha a equipe dele também, que estava ali em comunhão com ele, e ele promoveu isso, porque ele sabia que para poder nós caminharmos de acordo com aquilo que Jesus falou, nós precisamos estar em equipe, amém? Aleluia. Nós não fomos feitos para andar só. Se nós somos representantes de Cristo aqui na terra, então da mesma forma nós devemos nos comprometer em cumprir os planos de Deus. Ele já deixou tudo arquitetado e está esperando para que, assim como Jesus, nós possamos abrir nossas bocas e chamar a existência dos planos dele. Amém? Então, irmãos, essa foi a ministração de hoje, mas eu queria reforçar no coração de vocês que nós possamos andar em unidade, que nós precisamos, estar sensíveis ao Espírito Santo para poder acompanhar os nossos irmãos. A própria palavra também vai dizer, eu não lembro agora, mas é em Provérbios, que um amigo afia um ao outro, amém? Que cada um vai afiando. Eu preciso desse versículo, que eu acabei esquecendo agora, eu acabei até esquecendo de anotar, mas é muito importante, que você ter um amigo, você ter uma equipe, uma pessoa que vai estar sempre te impulsionando, uma pessoa que vai estar colada com você para poder, te promover. Poxa, 27:17, tem como a mídia colocar aqui para mim? Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Tem outra versão também que fala, da mesma forma como o ferro afia o ferro, assim um amigo ao outro, amém? E nós entendemos que nós precisamos andar em comunhão, porque qual a importância da comunhão? Da mesma forma como uma pessoa vai crescendo com a sua vida, você vai liberando palavras para aquela pessoa, no momento que você mais precisa, aquela pessoa vai estar lá colada com você também. É caminhando em unidade. Nós somos igreja é isso, igreja não é 4 paredes, vamos chegar aqui, só cultuar e... tá aqui a outra versão, simplesmente chegar aqui e cultuar e acabou. Não, é para isso que nós temos um momento de comunhão, é para isso que nós temos, os momentos de conversa, até mesmo no final do culto. Você não pode sair daqui sem pelo menos abraçar um irmão. Nós somos uma equipe, nós somos um time, nós estamos aqui para poder cumprir os planos de Deus aqui na terra. Deus precisa da gente sim, Deus precisa da nossa ajuda. A gente precisa fazer aquilo que Ele arquitetou, aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Nós precisamos procurar aquilo que Deus tem para cada um de nós, e Deus, Ele já, numa profecia, Ele liberou aqui com o pastor Emerson, ele falou qual era o meu propósito, e poxa, o pastor está acreditando em mim, de acordo com esse propósito, ele está confiando, está acreditando, está me ensinando, porque de acordo com o seu propósito, é aquilo que vai ser trabalhado, é aquilo que Deus vai trabalhando, Ele vai colocar pessoas no seu caminho que vão te impulsionar naquilo que você precisa fazer. Mas você precisa estar sensível ao Espírito Santo, porque vai ter pessoas também que, infelizmente, pode até ser dentro da igreja, mas que naquele período, pode ser que não seja o momento certo ainda, de você vai ter uma comunhão com a pessoa, entenda o que eu estou querendo dizer, amém? Você vai sim ter comunhão com aquela pessoa, mas você não vai ter toda a afinidade com ela. Tem pessoas dentro da igreja que a gente tem comunhão, nós amamos como irmão, mas tem pessoas que a gente pode sim estar aqui perto, colado e chamar de amigo.
Sabe, eu posso falar da questão de Felipe, que muitos conhecem, o pessoal chama de meu irmão. Chega lá no Rema, na escola de ministros, o pessoal pergunta assim: e é seu irmão? Aí eu, meu Deus, ele nem se parece, eu sou Padre Felipe Branco, sabe? E aí a gente brinca com isso, mas teve uma profecia que foi liberada em uma conferência, que a gente era como irmão de umbigo. E eu fiquei tentando, irmão de umbigo? Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? E aí depois a gente foi começar a entender, rapaz, não ia ter mãe que aguentasse nós dois juntos. Não ia ter, não. Já pensou? E a gente parando para... Eu e Felipe, a gente conversando sobre isso, foi falado também que haveria um tempo que a gente, ia seguir nossos propósitos, nossos caminhos, mas que no momento foi para o plano de Deus a gente estar em comunhão como amigos mesmo, para cada um afiar um ao outro. Sabe, quando eu estava triste, querendo me isolar, ele chegava perto, ele colava, falava assim, batia na porta de minha casa. Eu de vez em quando eu apareço por lá, quando ele chama, porque eu não sou meio assim de sair de casa, mas ele tá lá de bike e já apareceu lá, falou, tô chegando, quando eu vou ver já tá lá na porta de casa. Aí Deus sabia muito bem um amigo que eu precisava ter para poder também persistir na carreira que me foi proposta. E Ele sabe o plano que Ele tem para você. Ele sabe também quem são as pessoas que você precisa se conectar para começar a avançar naquilo que Ele tem para você. Então, irmãos, procurem realmente andar em unidade, andar em comunhão e também estar sensível para ouvir a voz de Deus e para seguir naquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Gostaria de saber também aqui, tem alguém que quer andar em unidade, quer andar em comunhão aqui na igreja, junto com essa grande família, da mesma forma como Davi fala, são pessoas ajudando uma a outra. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Amém? Todos salvos? Aleluia. Amém. A gente vai ver o povo se convertendo no evangelismo. Aleluia. Quando começar a ter, meu Deus. Amém, queridos? Quantos foram abençoados?